1 Samuel capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Vamos ler o 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Deixe sua Bíblia aberta. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar nesta noite sobre Abigail, uma mulher cheia de virtudes. Existem personagens bíblicos que eles ocupam uma parte considerável do cânon sagrado, dada a sua relevância. Já existem outros que aparecem pouquíssimo, às vezes até uma única vez, mas essa simples aparição nos traz ensinamentos preciosos, como por exemplo no caso de Abigail. O seu procedimento e a sua conduta a fizeram destacável, tanto quanto outros personagens que ocupam uma maior parte da Bíblia. E para a gente entender um pouco a respeito desta mulher que está narrado aqui no capítulo 25 de 1 Samuel, é preciso destacar pelo menos 3 personagens principais desta história. O primeiro personagem, ele aparece no versículo 2. O nome dele é Nabal. Diga comigo, Nabal. O capítulo 25, versículo 2, nos vai falar a respeito deste homem, dizendo: E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. O versículo 3 diz: E era o nome deste homem Nabal. Então, o primeiro personagem que nos chama a atenção e que está descrito nessa história aqui é Nabal. O narrador diz que ele morava em Maom. Essa expressão no hebraico significa lugar deserto. O versículo de número 2 acrescenta que ele era um grande fazendeiro, um homem de posses, um homem rico. Diz que ele tinha suas possessões no Carmelo. Diz também que ele era um homem muito poderoso. A parte C do versículo diz isso. E era este homem muito poderoso. E o narrador destaca o seu poderio. Diz que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Diz também no versículo 7 que ele tinha servos à sua disposição. Quando diz: Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Então essa expressão deixa claro que ele tinha pessoas responsáveis para fazer a tosquia das ovelhas, para então produzir roupas e vender. Ele tinha uma indústria têxtil e também se valia de vender a carne das cabras e ovelhas para angariar riquezas.
Diz o texto que ele era casado, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a sua esposa, que é o destaque esta noite. E que ele era descendente de Calebe. O versículo 3 diz isso. A última parte diz assim: e era da casa de Calebe. A Bíblia também, além de falar a respeito de onde ele morava, de suas posses, e de que ele era casado, destaca o seu mau caráter, que a Bíblia é um livro imparcial. Quem é, é, e quem não é, não é. E ela diz que, a começar do nome dele, Nabal, já dizia muito a respeito do seu caráter deformado. A expressão hebraica Nabal significa tolo, louco ou insensato. Diz ainda o texto que significa inflexível, alguém obstinado e beligerante que gosta de guerra, de luta. A Bíblia diz no versículo 3, se você estiver atento, diz que ele era um homem duro e maligno nas obras. No conceito dos seus funcionários, versículo de número 17, nós vamos ver que não é só o escritor que descreve ele assim. Os próprios tosquiadores que trabalhavam para ele o definem como homem de Belial. Olha o versículo 17. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Era ruim de diálogo, sempre estava certo. Ninguém conseguia persuadi-lo de que ele estava errado. Também no conceito da sua esposa, o versículo 25 nos mostra isso. Quando diz assim, olha, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, olha como é que ela define o marido, não é? A saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal qual ele é o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Então veja, no conceito do escritor, ele é um homem maligno. No conceito dos funcionários que trabalhavam com ele, ele era um homem de Belial. E também no conceito da sua esposa. O próprio Davi, mais na frente, que é o segundo personagem desta história, vai defini-lo como um homem ingrato, um homem que merece sofrer. O versículo 34 nos mostra isso, que Davi também tinha uma má impressão a respeito de Nabal. O versículo 10 mostra que ele também era arrogante. O versículo 11 diz que ele era egoísta. De posse daquelas ovelhas e das cabras, ele diz, meu, minha. Então ele era um homem egoísta, um homem ingrato. Versículo 7 do capítulo 25. E ainda mais era alcoólatra e cabeça quente. A única coisa que Nabal tinha de bom era Abigail. E a única coisa que Abigail tinha de ruim era Nabal. Apresentado esse personagem, agora nós vamos entender a história. Os tosquiadores de Nabal estavam na região do Carmelo, com o rebanho de cabras e ovelhas. E os irmãos sabem que desde aquela época haviam assaltantes que aproveitavam que os pastores saíam para apacentar os seus rebanhos e vinham contra eles, como vieram os sabeus na ocasião contra o rebanho de Jó. E para eles irem ao deserto ou irem às planícies, eles já iam desconfiados, os pastores, os tosquiadores. Mas naquelas imediações estava ali Davi com seus 600 homens hábeis na guerra. O texto diz
que eles estavam justamente naquelas imediações onde estavam os pastores de Nabal, tosqueando as ovelhas. Então, o que fez Davi? Davi aproveitou o momento e, sabendo da fragilidade daqueles tosqueadores com aqueles rebanhos, resolveu oferecer proteção. Ele pegou os seus 600 homens e fez como um muro ao redor e garantiu: ninguém toca no rebanho de vocês. Nós vamos proteger enquanto vocês estiverem aqui nessas regiões do Carmelo. Então Davi ofereceu proteção. O versículo 7 e o versículo de número 21 nos mostra esta verdade. O 7 diz assim: agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Então Davi pegou os seus 600 homens e ofereceu proteção aos tosqueadores e ao rebanho. E ele esperava que Nabal fosse grato por essa proteção que ele ofereceu à sua propriedade, durante todo aquele período que o rebanho passou ali. Com 600 homens hábeis na guerra, Davi começou a sentir fome, necessidades. Então ele, sabendo da prosperidade de Nabal e do bem que tinha feito ao seu rebanho, pegou 10 dos seus homens e disse: vocês vão àquele homem chamado Nabal e lembrem a ele o que nós fizemos para eles, para os tosqueadores dele, e veja se ele manda alguma coisa para a gente se alimentar. Então, nesse momento, diz o texto sagrado que Davi, ele lembrou dos benefícios que havia concedido a Nabal. E a forma como Davi chegou foi por baixo. Apesar de ter o direito de proteção, ele não vai exigindo, ele vai pedindo. O versículo 6 diz assim: assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Veja que Davi chegou na baixa e pediu a ele o que ele pudesse oferecer. Davi não disse: me dê isso. Não, me dê o que estiver ao seu alcance. Eu estou com 600 homens aqui com fome, e eu preciso de alguma coisa para eles. E o versículo de número 8 mostra isso. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho o que achares a tua mão. Então ele pediu que estivesse ao alcance de Nabal. Mas a Bíblia diz que ele fez uma recusa. Nabal, que era um homem maligno, Nabal, que era um homem estúpido, grosseiro, agiu de uma forma que trouxe ira ao coração de Davi. O versículo 10 diz: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge ao seu senhor. O que é que ele queria dizer? Ele está pensando que eu não sei que ele é fugitivo de Saul? Versículo 11: tomaria eu, pois, o meu pão, olha como ele é possessivo, egoísta, meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os homens de Davi, versículo 12, se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme todas estas
palavras. Quando ele mandou essa mensagem de volta, Davi olhou para os 600 homens e disse: fica 200 aqui. E eu vou separar 400, comigo 401. E a gente vai acabar com Nabal e toda a sua casa. Nem as crianças escapam. O texto diz que Davi se arrependeu do bem que havia feito aquele homem. O versículo 21 acrescenta isso, dizendo: e disse Davi, na verdade em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Eu fiz o bem e ele me pagou por mal. E Davi prometeu: eu vou acabar com toda a casa de Nabal. Quando os criados viram essa mensagem dura que Nabal enviou para Davi, a cabeça deles esquentou. A esposa de Nabal não estava em casa. É a terceira personagem que aparece no texto. Já vimos Nabal, já vimos Davi, já vimos o mal-estar que houve entre eles. E quando aparece a esposa, aparece Abigail. O nome Abigail significa fonte de alegria ou exultação. A Bíblia mostra o contraste entre marido e mulher. Enquanto Nabal é descrito como um homem duro e maligno, a sua esposa era justamente o oposto. O versículo 3 diz lá na parte A: e era este homem, o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento. E o que mais, irmãos? Ou seja, ela era bonita por dentro e por fora. Tem gente que é só por fora e não é por dentro. Tem gente que é só por dentro, mas não é por fora. Mas entre um e outro é melhor por dentro. O que enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tem um poeta que disse que a beleza é uma carta de recomendação a curto prazo, mais cedo ou mais tarde ela passa. Mas essa mulher reunia em si beleza interior e beleza exterior. Charles Swindoll, comentando sobre a história de Davi, diz que a beleza de Abigail não se restringiu à superfície da pele. Aleluia. Conviver com um homem dessa natureza demonstra muito equilíbrio e prudência mesmo. Aleluia. Ela nunca pensou em divórcio. Ela nunca pediu para Deus matar ele, disfarçado de pedir providência. Não é porque a pessoa diz: toma providência, que é para não dizer mata. Ela não fez isso, né? É maligno, mas é meu marido. É duro, mas é meu marido. E eu vou viver com ele até que a morte separe. Ele é duro, mas eu sou mole. Ele é amargo, mas eu sou doce. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando houve o mal-estar entre Davi e Nabal, ela não estava em casa. Aí quando ela chegou, ela tomou conhecimento. Os servos correram nela, já que eles não podiam falar com Nabal, porque ele era um homem que ninguém podia falar com ele. Disse: vamos pela parte que a gente tem acesso. Não é? Tem casal que é assim, o marido é duro, mas pela mulher a pessoa chega no marido. E eles contaram, versículo 14:
Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, olha aí, olha, e nunca fomos agravados deles. Nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, de dia e de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Faz alguma coisa, Abigail. Pelo que eu conheço, Davi, com aqueles 600 homens com fome, não vai sobrar nada aqui dentro da casa. Eles já estão vindo a caminho. Os mensageiros quase que dizem: a gente já está ouvindo o tropel. 600 homens com espada na mão e com a barriga vazia. Olha, irmão, barriga vazia. Corre, faz alguma coisa. Aí a Bíblia mostra algumas características, algumas virtudes desta mulher, que servem como exemplo, nos estimulam a procurarmos também ou desenvolvermos mais estas virtudes. Primeira virtude de Abigail: uma mulher corajosa. Diga comigo: Abigail foi uma mulher corajosa. Encarar 600 homens, irmão, embora que 200 ficou e veio só 400, mas 400 já tinha que ter coragem. Ao saber da atitude que seu marido havia tomado, ela propôs no seu coração, corajosamente, ir ao encontro de Davi, enraivecido com seu exército de 400 homens famintos. Por que você vai? Diz: porque eu vou evitar uma desgraça. Aleluia. Coragem, alguém já definiu não como ausência de medo, mas como controle do medo. Ser corajoso não é não sentir medo, é aprender a controlá-lo. Ela sabia que Davi era guerreiro, que o Senhor estava com ele. Ela sabia da grade curricular daquele homem, que ainda jovem derrubou um homem de 3 metros. E que vinha acompanhado de 400 homens. O que é que eu posso fazer? Eu vou ao encontro. Alguém poderia dizer: mas uma mulher parar um exército de 400 homens, você não tem medo? Eu vou evitar o laço de morte. Aleluia, glória a Deus. Josué, no capítulo 1, versículo 9, Deus diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:10, o profeta diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra. Provérbios 24:10 diz que se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Não se vence desafios correndo deles, mas encarando-os. Era uma mulher contra 400 homens, mas ela disse: eu vou. Segunda atitude desta mulher, segunda virtude que merece destaque: ela era uma mulher pacificadora. Diga comigo: pacificadora. Irmãos, entrar no meio de uma briga de 2 homens para tentar acalmar não é fácil.
Davi de um lado, Nabal do outro. Ela entrou no meio para apartar. Ela foi uma pacificadora. O versículo de número 20 diz que sucedeu que andando ela, montada num jumento, desceu pela encoberta do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. A Bíblia diz no versículo 18 que ela se apressou, porque tem coisa que dá para esperar, mas tem coisa que não dá não. Tem que ser rápido. Ela disse: eu vou fazer com urgência. Espera aí, ele está com fome. Foi na cozinha, preparou um banquete. Vou começar a quebrar ele pela barriga. Preparou aquela comida gostosa, montou no jumento e disse: eu vou ao encontro dele. Já fez a provisão. Mulher sábia, que a gente vai destacar aqui essa virtude. Ela apressou-se e partiu. Ela foi pedir perdão pela atitude grosseira do marido. Ser pacificador é isso, é ser construtor de pontes. Tem gente que é construtor de paredes, que faz divisão entre um e outro. Ouviste o que fulana disse de tu? Construindo paredes. Mas o Espírito Santo nesses dias vai levantar na igreja gente que vai derrubar a parede e construir pontes. Vai parar de ser leve trás. Me permita, pastor. Vai parar de ser mexeriqueiro, fuxiqueiro, de ficar dizendo: olha, fulano disse isso, depois diz fulano respondeu isso, criando intriga e semeando contenda. O Espírito Santo vai levantar Abigail para construir pontes e fazer amizades. Pacificador é alguém que produz paz. Aleluia. E ela foi lá. A Bíblia diz que a mulher rixosa é uma lástima dentro do lar. É melhor morar no deserto do que com ela. Ela é como uma goteira quando a pessoa está querendo dormir. Pim, 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 pim. A mulher virtuosa, pelo contrário, não provoca rixa nem contendas. Antes ela está pronta para ser conciliadora. Jesus disse no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A expressão pacífico quer dizer amigo da paz, sossegado, manso, tranquilo. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Glória a Deus. Ela constrói, não destrói. Então ela foi uma mulher corajosa. Ela foi em direção a Davi para promover a pacificação. Mas uma terceira virtude aparece na vida de Abigail, que também deve ser buscada por nós. Cada dia ela era uma mulher humilde. Diga comigo, humilde. Davi vinha na alta. A temperatura estava lá em cima. Se ela quisesse vencer aquele homem enraivecido com seu exército, ela também não podia ir na alta. A guerra só acaba quando alguém se rende. No Nordeste a gente aprende que dois bicudos não se beijam. Tem que alguém ceder para poder parar o conflito. E ela foi por baixo. Ela fez o que Nabal deveria ter feito. Se prostrou em terra. Olha o versículo 23, o que diz: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se
E desceu do jumento e fez o que, irmão? Prostrou-se com o seu rosto em terra. Veja a atitude dessa mulher. Enquanto o marido a respondeu com arrogância, ela colocou o rosto no chão diante de Davi. Desceu. Isso aparece no versículo 24 também. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Ela disse: quem pecou foi eu. Não desconto no meu marido, não. Eu conheço umas que dizem: pode ir lá, vão. Arrasa com tudo. Todo lado do Senhor. Ela disse: não, quem pecou foi eu. Quando o Senhor mandou os 10 mensageiros, eu não estava em casa. Senão eu tinha mandado a provisão. Colocou-se no pó. Disse: perdoa a transgressão da tua serva. O Senhor deixa eu falar uma palavrinha. Ela diz: tua serva. E chama Davi de meu Senhor. É aí onde mora o segredo. Nunca vi quem é humilde, irmão, ser derrotado. Nunca vi. Nunca vi sair frustrado quem é humilde. Agora o nariz empinado só sai envergonhado. Agora quem se abaixa, a Bíblia diz: quem a si mesmo se humilha será exaltado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Aleluia, glória a Deus. Abigail não só levou comida, ela também levou um coração humilde. E humildade é traduzida como a qualidade de quem tem consciência de suas limitações. É o rebaixamento voluntário de si mesmo. A Bíblia diz que com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2. Em 29 e 23 de Provérbios está escrito que o humilde de espírito obterá honra. Eu já citei aqui Mateus 23:12, que diz que o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí a conversa com ele é: meu Senhor, tua serva, meu Senhor, tua serva, meu Senhor, tua serva. E de joelho. E ele só ouvindo. Em quarto lugar, ela foi uma mulher intercessora. O versículo 24 em diante mostra isso. Já lemos o 24 e o 25, mas eu quero reler o 25 principalmente, que diz: meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal qual ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os homens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos que procuram mal contra o meu Senhor. Veja a postura dessa mulher. O versículo 28 diz que ela diz: perdoa a minha transgressão. E não foi ela, foi o marido. Mas o intercessor se coloca no lugar da pessoa por quem ele está pedindo. E ela disse: me perdoe, tenha misericórdia. Deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui para nós. Nós estamos intercedendo pela nossa família, irmãos. Nós estamos intercedendo pelos nossos filhos.
nós estamos intercedendo pela nossa casa. Foi isso que Abigail enxergou. É meu marido. É ruim, mas é. Eu não quero que o Senhor destrua ele. E eu estou pedindo por ele. Não destrua, não. Ela foi intercessora. E nós devemos ser assim também, amados. Lembremos de Jó, que se levantava de madrugada e erguia um altar pelos seus filhos. E sacrificava por eles. Eles morreram na destruição da casa com o vento que deu nos quatro cantos, mas morreram tudo crente. O que a gente não pode evitar morrer, mas pode fazer de tudo para morrer, pelo menos crente. Lembra da mulher cananeia, que foi em busca de Jesus porque tinha um problema dentro da casa. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu não tive filho para viver oprimido. Eu não gerei no meu ventre para ver minha filha ser tomada pelos demônios e eles fazer arruaça com a casa que eu estabeleci. Não. Eu vou em busca de Jesus. Eu vou ver a minha filha boa. Esta noite Deus está despertando a nossa esperança quanto aos nossos filhos, quanto à nossa família, quanto a este marido Nabal que tu tens, que tu já disseste, já abri mão, nem oro mais. Deus, volta a orar. Volta a orar que eu vou te surpreender. O mal já estava destinado contra a tua casa, mas porque tu dobrasse o joelho, eu vou fazer o mal retroceder. Quem sabe Satanás já tinha juramentado o exército. Vou destruir este casamento, vou acabar com os filhos. Mas nesta noite, Abigail chora pelos teus. Não toca não. Não abra mão. Quando os credores vieram buscar os filhos daquela mulher que ficou endividada, ela foi e exclamou a Eliseu, disse, faça alguma coisa por mim, porque meu marido, ele não era um cachaceiro, era teu servo. Ele temia ao Senhor. E ele pensou que ia viver muito, fez uma dívida, não conseguiu pagar porque morreu. E agora os credores vêm buscar meus filhos. Eu não abro mão dos meus filhos. Não abro mão dos meus filhos. Não abro mão dos meus filhos. Vai ter que fazer algum milagre lá em casa para eu poder ficar com meus filhos. Vai ter milagre na tua casa. Tu não vai perder teus filhos. Tem milagre na tua casa. Te prepara para uma restauração dentro do teu lar. Ei, ahá, suída, aramante, afá. E prepara para uma onda de quebrantamento dentro da tua casa. Eu vou entrar com a vassoura larga e vou fazer uma faxina. Vou salvar tio, sobrinho, primo. Vai ser salvação entrando dentro da tua casa. Receba essa palavra. A nossa casa não vai ser dominada pelas coisas do inimigo. O Espírito Santo vai passar com a vassoura. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que te dá trabalho é o que vai ficar mais crente. Fecha teus olhos. Que Deus vai confirmar essa palavra agora, te dando uma renovação.
Recebe uma graça especial de Deus que está descendo aí. Aqui dentro do templo, na galeria, nos telões, está descendo uma presença do Espírito Santo. Tem um fogo abrasador que está descendo para queimar a tua alma e reacender a chama da esperança. Te prepara, tu e os teus entrarão dentro da arca. Me prove a sobre o inimigo estava circulando na tua residência, dizendo: vou entrar para arrasar. Mas quando ele botou a cara de frente, encontrou o guarda de Israel lá, disse: aqui não toca, aqui não toca. Eu estou guardando os teus. Te prepara para uma ligação de São Paulo. Alguém vai dizer: aceitei Jesus, mamãe. Lá! Aleluia, aleluia. Abigail foi uma mulher intercessora. Não toque na minha casa, no meu marido. Não, perdoa a tua serva. Você não queria um banquete, um jantar? Olha aqui, eu estou pedindo perdão por ele. Aleluia. Eu me lembrei de um testemunho que escutei um dia um pregador contar, de uma família que era assídua na igreja. O marido estava passando uma prova na área financeira. O tempo que tinha, estava num ciclo de oração, buscando. E o Senhor prometeu: vou abrir a porta. Deu condições de ele abrir um próprio negócio. Ele começou a prosperar. Começou a contratar funcionários. E foi ficando com pouco tempo para a igreja, deixando a igreja de lado. E sempre que a esposa cobrava, ele dizia: é porque está crescendo a empresa. Quando começou a pegar em muito dinheiro, o coração começou a ficar diferente. E dentro da própria empresa, as funcionárias acabaram criando um relacionamento extraconjugal com ele. A esposa em casa com o pequeno. E quando ligava para ele: você até agora não chegou para a gente jantar? Ele disse: vou ter que trabalhar até mais tarde. Mentira, era para sair com as mulheres. 1, 2, 3, 4, várias vezes. E ela pensando que era por isso mesmo. Só que quem ora não fica enganado. De joelho Deus mostrou a ela. Ela disse: eu não vou desistir dele não. Quando foi um dia, ele marcou outro encontro com essas mulheres que trabalhavam, e todos eles deram errado. Uma adoeceu, a outra não pôde ir. Aí ele ligou para a esposa e disse: mulher, hoje eu vou conseguir largar mais cedo e vou para casa. Ela recebeu ele com alegria, mesmo sabendo de tudo. Quando chegou, disse: boa noite, meu querido. Deu um abraço, deu um beijo, preparou a janta, sabia o que ele gostava.
O menino pulava de um pé só. Papai está aqui, chegou mais cedo. Colocaram a mesa, sentaram, colocaram a conversa em dia. E aí ela foi lavar os pratos. E o menino disse: pai, eu estou com sono. O senhor me coloca para dormir? Ele disse: eu vou lá. Quando chegou no quarto, o pai, com a criança olhou e disse: lê um versículo. Que esse tempo todinho quem fez foi manhinha. Que o senhor não estava. Agora eu quero pedir para o senhor ler. Como é que ele ia abrir a Bíblia? Com a consciência pegando fogo. Abriu a Bíblia, tentou achar um versículo, 66 livros, ficou pequeno. Disse: olha, está um pouco escuro aqui, minha vista não está tão boa. Diga aí um versículo você. Aí ele disse: Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E será que o senhor não conseguiu ler o versículo? Pelo menos o senhor ora por mim, né? E às vezes que o senhor chegou, já estava dormindo, vou dobrar meu joelho aqui, o senhor ora. Esse papai está cansado também. Papai não vai conseguir orar não. Ele disse: então eu oro pelo senhor. Porque também tem dia que manhã está desanimada e quem ora por ela sou eu. Dobra o joelho aí, painho. Aí o homem em adultério, né? Dobrou o joelho. A mãe lavando os pratos na cozinha. Quando chega o dia de Deus, irmão, Deus dá um ponto final. Oh, aleluia. O menino botou a mão na cabeça do pai e disse: papai do céu, eu quero te agradecer pelo pai que eu tenho. Pense num homem trabalhador. Faz tempo que a gente não jantava junto. Mas todos esses dias ele trabalhando até tarde. Eu queria ser como ele, papai do céu. Um homem honesto, que ama a esposa, que ama o filho, que cuida da casa. Tudo eu tenho em casa por causa desse homem. Quando ele começou orando assim, o pai deu um grito: não! Você não vai ser como eu, não. Quando ele deu aquele grito horripilante, a mãe correu. Disse: o que foi que aconteceu? Se ele disse que queria ser como eu sou um ingrato, um infiel. Esses dias que não vim para casa, não foi porque eu estava trabalhando até tarde, eu estava tendo relacionamento extraconjugal, minha filha. Ela disse: eu sei desde o primeiro. Porque Deus não deixa quem ora enganado. Mas tu vai ficar nessa vida ou tu quer sair? Ele disse: eu quero sair. Disse: dobra teu joelho aí, que agora quem vai orar sou eu. Levantou a mão para o céu. Ele botou a cara no chão, começou a confessar as mazelas que fazia. Jesus abriu a porta do céu e batizou ele com o Espírito Santo dentro do quarto. E a família foi restaurada. Eu creio que Deus vai criar uma situação para ter um encontro com alguém na tua casa. Está chegando o dia do ponto final. Oh, como eu sinto a presença do Deus de Abigail. Além de pacificadora, de intercessora, de humilde, de uma mulher corajosa, Abigail foi uma mulher sábia. O versículo 29 em diante diz: e levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Veja o que ela disse a Davi: o Senhor não precisa se vingar não. Deus não é com o Senhor. Quem se levantar contra o Senhor, Deus mesmo vai e tira de cena. O Senhor vai manchar sua mão com aquele homem. Aí Davi deu conselho ao rei. Ela agiu como os primeiros ministros, eram conselheiros reais. De joelho ela disse: não faça isso não, o Senhor vai manchar seu currículo.
suas mãos, matando aquele homem. Será que Deus não é poderoso para vingar o Senhor, não? Entrega a ele. Aí Davi, que estava com a espada na mão assim, ó, fez assim, ó. É mesmo. É mesmo. O Senhor vai ser rei. Versículo 28, ela diz isso. O Senhor é inocente. E aqueles que se levantam contra o Senhor, Deus vai vingar. Não se manche. Uma mulher sábia, ela sabe dar conselhos para evitar tumultos. Eu descobri lendo a Bíblia que a sabedoria tanto ajuda a evitar conflitos, como ajuda a gente a administrá-los. Tem conflitos que a gente pode evitar, e tem uns que são inevitáveis, mas são administráveis. Quando o faraó teve os 2 sonhos que não conseguia interpretar, disseram a ele que tinha um escravo hebreu que tinha essa capacidade espiritual. E José compareceu diante dele. O faraó contou o sonho e ele disse: é duplicado porque Deus tem pressa. Vai vir 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Muito bem, e o que é que eu vou fazer, já que esse conflito é inevitável? Ele disse: o Senhor vai se prover de um homem sábio, para que no tempo da bonança de 7 anos, ele recolha 1/5 e guarde em armário, para não estragar. Deus é contra desperdício. Quando chegar o tempo da escassez, está o armário cheio. Sábio. Um homem sábio, uma mulher sábia tem inteligência administrativa. Foi isso que Salomão pediu a Deus. Eu sou pequeno demais, o teu povo é muito grande, eu não sei entrar nem sair. Eu preciso de sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria administrativa. Eu creio que Deus dá sabedoria administrativa. A Daniel, Deus deu sabedoria nos estudos. A Bíblia diz que Deus os fez 10 vezes mais doutos que os outros, em toda a matéria. Foi feita uma prova oral, Nabucodonosor perguntava, o menino dizia, a resposta era essa: esses meninos são tremendos. No caso de Bezalel, que ajudou na edificação do tabernáculo, Deus deu sabedoria para inventar. Eu creio nisso, irmão. Já ouvi um testemunho de um cientista que estava desenvolvendo uma substância para limpar a garrafa PET, para que não fosse necessário dissolver a garrafa para fazer outra, que custava muito para as empresas que trabalham com refrigerante. E ele estava querendo descobrir uma substância que pudesse limpar a garrafa PET e vender ela para as empresas. Só que ele fazia o cálculo e faltava uma parte final. E um dia ele estava num culto, um pregador foi usado por Deus e disse assim para ele assim: a última parte da fórmula eu te dou hoje. Ele sonhou com a fórmula toda escrita no quadro, fez, projetou e ficou rico. Deus dá sabedoria para inventar. Quem viu o tabernáculo foi Moisés, não foi Bezalel, mas Moisés dizia assim, é mais ou menos assim ele saía fazendo. Sem o desenho da coisa. Ele construiu baseado na fala de Moisés. Sabedoria para construir. No caso de Estevão, a Bíblia diz que ninguém poderia resistir ao espírito e à sabedoria com que ele falava. Capacidade de oratória. E em Provérbios 14, Deus dá sabedoria à mulher na execução das tarefas do lar,
na administração dos negócios dentro de casa, nos relacionamentos com o marido, com o filho. Deus dá essa capacidade de sabedoria. Por último, eu concluo dizendo que quando ela deu esse conselho a Davi, Davi colocou a espada na bainha e disse do versículo 32 em diante: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho. Está vendo que ela deu um conselho? Bendita tu, que hoje me impediste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Quem crê que haverá paz em casa? Eu tenho dado ouvidos à tua voz e aceitei a tua face.